Fala, Tricolor, seu louco da cabeça, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Wallace e vamos falar sobre o Fluminense. Fluminense, né, se sagrou aí campeão da Taça Guanabara. Esse que é o primeiro, não é o único, é o primeiro título de 2026. E uma outra comemoração, né, uma data também comemorativa para Martinelli, o nosso cérebro, o nosso coração do meio-campo. O Fluminense não consegue evoluir quando ele tá mal, e quando ele tá bem, o Fluminense tá muito bem em campo, né? Hoje ele defende bem, ele marca bem, ele arma bem, né? Mesmo quando ele tá sem a bola, mesmo quando ele não consegue desarmar, ele consegue impedir ali um avanço ou uma jogada bem trabalhada pelos times adversários, né? Martinelli hoje, né, bem observado já há alguns anos pelo Palmeiras, né? Inclusive alguns torcedores, né, falando assim, cara, Martinelli é muito ruim. Pô, é muito ruim, mas ele está sendo sondado pelo Palmeiras. Ah, Martinelli é muito fraco. Ah, mas está sendo sondado por times da Europa. Ah, o maluco, ele já escutou várias e várias vezes vaias da torcida, críticas, ele desativou suas redes sociais, mas sempre jogando em grande qualidade. Esse vídeo é para falar sobre ele, né? Eu já tenho um outro vídeo que eu falo sobre Martinelli. Se você se interessar, tem esse vídeo aqui e também tem esse vídeo aqui onde eu falo, né, sobre Martinelli, né, num primeiro momento bem no início do meu canal, e o outro quando o canal já estava ali se estabilizando. Eu já tinha vários vídeos e são dois vídeos com perfis diferentes. Esse é um terceiro vídeo sobre Martinelli, né, uma terceira forma diferente de vermos as estatísticas de Matheus Martinelli. Então vamos embora para o vídeo, vamos embora aprender um pouco mais. Então, só para você ter ciência, né, aqui são todas as estatísticas que eu peguei, né, de minutagem, quantidade de partidas, assistência dos anos de 2020 até 2026 que está acontecendo, né? E aí eu fiz alguma divisão, né, gol por jogo, assistência por jogo, gol mais assistência por jogo, né? Tanto no total quanto apenas falando no Brasileirão. Fui vendo finalização certa, tanto em todos os jogos quanto no Brasileiro, grandes chances criadas, grandes chances perdidas, dribles, passes, percentual de passes certos, passe decisivo. Para o SofaScore, passe decisivo é aquele que o jogador toca para um jogador e esse jogador ali finaliza para gol, não necessariamente vai ser gol. Se for gol, é assistência mais um passe decisivo, né? Desarme, né? Desarme por jogo, interceptação, chutes bloqueados. E aqui eu fiz esse gráfico e você vai analisar, né? Não analisar comigo, mas você vai observar as análises aqui. Nem todos os gráficos estão aqui com a legenda, mas a gente vai observar uma coisa muito peculiar. Quando o Fluminense está muito bem, você vai observar, né, no ano que o Fluminense está muito bem, você vai observar que o gráfico dele está bem elevado, principalmente quando é mais ofensivo. Por exemplo, ano de 2022 e o ano de 2023, o Fluminense estava muito bem. 2024 o Fluminense caiu muito de rendimento. 2025 o Fluminense foi bem, né? E 2026 ainda está em construção. 2022 ele teve aqui, ó, isso daqui é total, né? Isso daqui é o total, gol mais assistências. Aqui foram 7 gols, 2 assistências, não, perdão, 7 assistências e aqui 2 gols. 2023, ele teve lesão, foi quando inclusive o Alexander assumiu ali a titularidade, mas ainda assim, mesmo no ano em que ele teve lesão, ele teve ali, ó, 3 assistências, 4 gols, ele teve 7 participações em gols. 2024, inclusive no início ali com o Diniz, ele estava jogando como zagueiro, principalmente depois da saída do André, que era o André que fazia o papel de zagueiro quando o Fluminense precisava de placar. Saiu o Felipe Melo, entrava o André, depois o André foi vendido e ficava ali na defesa o Martinelli. Só que o Martinelli ficava na defesa, não tendo uma estatura muito boa, e do lado dele não tinha Nino, do lado dele, no início do ano, não tinha Thiago Silva, do lado dele tinha Antônio Carlos, Thiago Santos. Consequentemente, como ele vai sendo jogado para trás, a média dele foi muito baixa, né?
duas assistências uma assistência e um gol e 2 participações em gols. Isso melhorou no ano passado e aqui esse ano ele já tem 1 assistência no ano. Ou seja, no ano que o Fluminense foi muito mal, ele foi mal também, né? Será que a gente pode dizer que o fato dele ter jogado numa posição que não era a posição ideal fez o Fluminense ir muito mal, já que hoje a gente entende Martinelli como a cabeça, né, do time? Aqui é simplesmente no Brasileirão. Também, ó, aqui em 2024 ele estava mal, né? Em alta nesses 2 anos, em alta em 2025. Né? Aqui já é a gente analisando como é que é o desempenho dele, né, ao longo do ano, mas não total, né, que é o total, quanto ele esteve naquela temporada. Né? Aqui já é um outro padrão, aqui é por jogo, por minuto, né, e aqui no por minuto a gente tem, ó, de novo, né, um ano muito bom de 2022, 2023, 2024 muito ruim e 2025 aqui melhorando, 2026 em construção. Desarme. Desarme, ele começa aqui em 2020, tem um ano de 2021 muito bom. Aqui em 2022 ele cai porque ele começa a armar mais o time, ele começa a jogar um pouco mais para frente. 2023 ele joga mais para frente também e dá uma queda. 2024 ele começa a apoiar mais defensivo quando o Mano vem. E aqui, ó, o melhor ano dele é nível defensivo, né? Wallace, mas o que são esses 2 gráficos? Um é de desarme e o outro é de desarme por jogo. Perdão, desarme total e desarme de Brasileirão. Esse laranja aqui é desarme de Brasileirão, né? Gol e assistência por jogo. De novo, 2024 aqui, ofensivamente, o Martinelli não existiu em 2024. E de novo, por quê? Com o Diniz, ele tinha que ficar recuado. Sai o Nino, sai o André, ele tem que jogar recuado. Aí vem o Mano tem que ajeitar a casa, mas ele ajeita a casa fazendo, Martinelli, você não vai poder avançar tanto. 2025 ele já começa a recuperar. Né? Mesma coisa aqui, ó, o assistência por jogo, mais de campeonato brasileiro. Agora, desarmes por jogo. Desarmes por jogo. Quando ele está jogando mais ofensivo, como é o caso de 2022 e 2023, tem uma queda que, quando ele estava jogando como defensor mesmo, ele tinha uma média ali, ó, de quase 3 desarmes por jogo, que foi 2020 e 2021. O quê? Precisa entrar, ela tá toda cagada. Ah, beleza. Deixa eu parar aqui. Ou seja, mesmo no ano mais ofensivo do Martinelli, ele tinha desempenho de ter ali, ó, mais do que 1 desarme por jogo. No ano ruim dele, ele teve 1 desarme por jogo. O atual ano, ele já tem uma média aí de 2 desarmes por jogo. Ou seja, ele está jogando ali numa posição que não é tão defensiva quanto era lá em 2020, né? Mas não está numa posição tão ofensiva quanto era 2023. Ou seja, ele está numa posição mais equilibrada. E aí, nessa posição mais equilibrada, a gente consegue observar que as ações defensivas dele como um todo vão variando em função de como ele se comporta dentro de campo, né? Aqui a gente tem os desarmes, aqui a gente tem as interceptações, aqui a gente tem os bloqueios de chute, né? Então, desarmes no total começa alto, cai porque ele começa a agir de forma mais ofensiva, volta a subir porque ele volta a ficar um pouco mais na defensiva. Interceptação, mesma coisa, ele começa ali, né, alto, cai um pouco porque ele age um pouco mais ofensivamente e dá uma subida nos anos de 2024 e 2025. E chute bloqueado, ele acaba aumentando porque o jogador acaba, por exemplo, no escanteio, ele é linha de frente para evitar que
o jogo do adversário chute. Então ele acaba, né, por jogar numa posição mais ofensiva, evitar aquele chute, principalmente chute de fora da área, né? No momento em que a gente começa a analisar de novo a parte ofensiva de finalização certa, ele, né, tem um destaque ali muito grande de finalização ali em 2022, né, Abel mais Diniz. Essa finalização acaba caindo em 2023, cai mais ainda em 2024 e sobe muito em 2025, né? O Martinelli começa a finalizar muito, não finaliza com aquela precisão que a gente adoraria, né? Cada chutaço um gol, mas, né, melhor do que nada. E aqui é a finalização nível de, né, BR. Aqui é no total e aqui é a finalização nível de BR, né, Campeonato Brasileiro, né? Aqui já seria a finalização, né, mais certa. Aqui é a finalização total e aqui é a finalização mais certa. Mesmo esquema, mesmo formato, né? 2024, parte ofensiva, né, finalização por minuto, sempre ali, ó, nos valores baixos, né? Aqui tá um valor quebrado, né, porque, pô, você tá pegando a finalização e dividindo pela quantidade de minutos total que ele tem, né? E mesmo dividindo por jogo ou por minuto, 2024 sempre aparece aqui, né, o ano ruim do Fluminense, foi o ano ruim do Martinelli também. Mas nos outros anos ele tem ali, ó, um valor, né, bem acima do ano de 2024. Chutes bloqueados, né, tem uma crescente ali, aumenta muito em 2024, depois dá aquela caída, né? Finalização por jogo. Tá aumentando muito a quantidade de finalização por jogo dele no total e no nível brasileiro. O pior momento dele foi em 2024 de novo, né? E por que que tá aumentando, né? Se a gente for pegar aqui finalização por jogo, aqui parece, ó, tá na média aqui, parece na média. E esse 2025 aqui é o ano, né, que chegou ali na média de 2026, né? Tá ficando acima, bem acima dessa média. Muito provavelmente porque 2025 aqui aconteceu algo chamado Renato Gaúcho, e com o Renato Gaúcho ele estimulava muito os volantes a chegarem, porque para o Renato Gaúcho parecia muito aquele futebol estilo laranja mecânica de que todo mundo tem que fazer tudo, o atacante tem que, né, ajudar marcando muito, o zagueiro e o volante tem que ajudar muito atacando. E aí ficava às vezes uma parada um pouco bagunçada, tanto que a gente tomava muito gol com o Renato Gaúcho. Esse ano aqui foi justamente isso, né? Antes com o Mano, depois com o Renato, depois com o Zubeldia. Então daqui para cá é esperado que vai ter uma mudança, porque o Martinelli, ao se aproximar mais, é esperado que ele vai finalizar mais, justamente porque ele teve essa orientação. E de novo, a finalização por jogo, 2024 foi um pior ano dele, e aqui, ó, tá subindo. Aqui a finalização, né, de Brasileirão por minuto, né? Interceptação. Interceptação é aquela ideia, né? Aqui interceptação total, aqui interceptação BR laranja, né? É aquela ideia de novo. Ele começa interceptando muito, porque 2021 ele agia muito mais como um jogador de defesa. Com o Abel e com o Diniz, ele começa a agir muito mais ofensivamente, né? Aí 2024 ele acaba sendo mais defensivo. 2025 ele ataca e defende. Então, em 2025, essa interceptação de bloquear passe adversário, tanto que você vê o Martinelli ocupando muito mais o meio-campo da parte ofensiva, ele sempre está atacando o jogador com a bola. Então, às vezes, né, você vai ver ele interceptando, roubando uma bola na parte defensiva, na parte ofensiva mesmo. Inclusive, um exemplo que veio aqui agora, ele rouba uma bola do jogador do Atlético Mineiro, dá uma assistência para o Serna fazer o gol de empate contra o Atlético Mineiro lá na Arena MRV ano passado, no ano de 2025. Ou seja, ele está marcando ofensivamente também. Chances, né, grandes chances criadas. O momento em que ele mais teve grandes chances criadas foi quando
né, com o Abel e com o Diniz, ele foi jogado mais para frente, né, junto ali próximo ao Ganso, ao Natão, onde ele conseguia criar mais. Aquele ano ele foi o ano que o André ficou ali como xerifão, ali próximo da zaga. E aí ele começa a dar uma caída. E 2026 a gente não vai observar muita coisa, porque 2026 ali ainda está aparecendo, né? Por exemplo, ele não jogou muita coisa ontem, né? No final da Taça Guanabara. Mas aqui, ó, vai subindo e aqui a gente consegue perceber que talvez seja uma parte mais estável, né? Aqui é grandes chances criadas por jogo. O melhor momento, quando a gente divide essas grandes chances criadas pela quantidade de partidas, foi justamente no ano passado, que é quando ele volta a se aproximar mais da área. E, por exemplo, se ele pega o Cano, né, essas possibilidades aqui criadas, se ele pega um Germancano 2022, 2023, pô, essas grandes chances teriam sido muitas finalizações certas e que dirá, né, gols e assistências para ele. A questão é que ele está assistindo um Serna e está assistindo um Canóbio. Serna, de cara pro gol, ele perdeu inúmeras chances, e o Canóbio também, de cara pro gol, ele perdeu inúmeras chances, inclusive o Everaldo, né? Aqui é a mesma ideia, né? Aqui já são os desarmes por jogo, né? Que tá aqui numa curva, praticamente uma curva de segundo grau, né? Tá fazendo esse movimento aqui, começou alto, foi decaindo e tá subindo de novo quando a gente analisa, né, número total dividido por jogo. Aqui são os dribles. Esse daqui, acredito que sejam bloqueios de chute, porque tá sem título, né? Aqui são os bloqueios de chute por jogo, né? Passes decisivos, de novo. Cara, 2024, mesmo um ano muito ruim, ele não foi péssimo, né? Passes decisivos por jogo, né? O melhor momento dele de passe decisivo por jogo foi em 2022, no total, né? Aqui foi, que eu tinha comentado com vocês agora há pouco, o 2025 foi de grandes chances criadas, né? Chances por jogo, grandes chances criadas por jogo. Não necessariamente um passe decisivo vai ser uma grande chance, né? Que é aquela grande chance em que o cara chegou na cara do gol, o goleiro não conseguiu, né, conseguiu evitar que o cara chutasse. Agora aqui foi passe decisivo, né? O melhor momento de passe decisivo foi em 2022 e por jogo também foi em 2022. Ou seja, os dois melhores anos de Martinelli no nível ofensivo, 2022 e 2025. Defensivamente, ele tá bem, mas defensivamente o momento melhor dele já passou, né? E aqui, ó, você pode perceber, quando a gente analisa gráfico, é muito importante que a gente observe também o limite superior e o limite inferior, né? Porque você pode olhar, pô, tá muito próximo daqui de baixo, né? Ou seja, esse ano aqui foi um ano ruim dele. Cara, o pior ano do Martinelli, ele teve, na média, 86, mais, na verdade, do que 86% de precisão no passe, velho. Acerto no passe. O ano ruim dele, ele teve 86 e ele tá, para você que acha isso pouco, deixa eu aumentar aqui porque eu quero ser muito enfático nisso. Cara, o Martinelli, ele joga numa região do campo em que ele recebe a bola e tem uma quinquilharia de jogadores indo para cima dele. Talvez na frente dele só tenha 2 atacantes ou 3 no máximo. Então ele recebe essa bola de costas e ele precisa girar. Ele precisa girar rápido para ninguém roubar a bola dele e ele ainda precisa tocar furando, né, os jogadores, né, do meio adversário para furar essa linha. Ele precisa furar essa linha para que a bola chegue ali atualmente na Costa, no Ganso, no passado já foi Natan, no Nenê. Ou seja, para ele fazer isso, e fazer isso com precisão, ele não pode dar mole. E no pior ano dele, que é 2021, ele teve, né, ali um 86,3% de precisão no passe. Agora, 2026, que está acontecendo, ele já tem 91% de precisão no passe. 2023, cara, 2023, quando ele estava ali, ó, beirando a parte ofensiva, porque o André ficava mais na defensiva, então ele recebia essa bola
já dando ali oportunidade para o Ganso, para o John Arias, né, para o Keno. Cara, ele atingiu superior a 92, véio. Aqui, fácil, 92,5. No ano ruim dele, ofensivamente, ele tinha ali, ó, acima de 90% de precisão no passe. O ano passado, ele criou muitas oportunidades de passe, né, grandes chances criadas, porém, quando a gente pega né, por exemplo, você toca para um jogador e esse jogador, ele não entende mais ou menos como é que vai ser a jogada, ele pode não dominar. Se ele não domina a bola, é considerado erro de acerto no passe. Se ele encostou na bola, já não é erro, mas tem muito jogador que não entende o passe, né? E aqui, ó, tá incluso, muito provavelmente, os passes longos que ele tem muita qualidade de acertar, né? E aqui, né, pra gente já encerrar, quantidade de passes, né, por jogo. Cara, olha o volume de passes que o Martinelli tem, velho. O pior ano dele foi quando ele estava iniciando, que era uma média de 30 passes. Já no segundo ano dele, ele já dava 70 passes, né, em média no jogo total ali. E no Brasileirão, né, 40 ali, 30, 40. 2023, ele chegou a ter mais de 80 passes por jogo, velho. Ou seja, 2023, se liga, se a bola passa muito pelo Martinelli, o Fluminense ganhou o Campeonato Carioca, o Fluminense ganhou a Libertadores. Quando a bola passou pouco pelo Martinelli, né, passou menos, o Fluminense já não conseguiu ganhar muita coisa. Então aqui, ó, o Fluminense está numa queda com o Martinelli, justamente porque, dependendo dos jogadores que o Martinelli dividir ali o meio campo, pode dar bom ou pode estar ruim, né? Então, por exemplo, com o Hércules, ele vai conseguir ele dividir, e esses 80, mais de 80 passes que é nele, vai um pouco no Hércules também, porque o Hércules consegue avançar bem. Mas, de certa forma, o ideal é que o Martinelli tivesse mais liberdade e tivesse um jogador estilo Bernal mais fixo. Ou seja, 2023 o Fluminense ganhou ali a Libertadores porque tinha um André que era o Pitbull. Bernal pode ser o nosso Pitbull. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. O vídeo ficou um pouco longo, mas, de qualquer forma, deixe seu like, siga a página. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.